Olá, meus amigos, voltamos aqui com o terceiro e último bloco desse bate-papo acalorado com o professor Lincoln Lopes, falando hoje sobre China no século XXI. Lincoln, nós estamos falando no bloco passado sobre a questão da influência da China no resto do mundo, né? Você bem ressaltou a questão do desenvolvimento da marinha da China, a mudança da marinha regional para uma marinha global, você bem ressaltou isso. Mas eu queria fazer um comentário com você, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso. Para essa política da China, que é estruturada dentro do Partido Comunista Chinês e pelo governo, mas internamente a China tem graves problemas a resolver, não? Será que a China vai conseguir manter-se como China nas suas tensões internas? Eu vou ressaltar algumas. Você tem problemas na região da Mongólia, não é? Você tem problemas com Taiwan, você tem problemas de liberdade das pessoas, liberdade política, liberdade religiosa, você tem repressões políticas muito pesadas dentro da China. Você acha que essas tensões internas da sociedade chinesa, o governo chinês tem isso ainda totalmente sob controle ou isso é um risco para esse modelo chinês, Lincoln? Olha, um risco sempre é um risco, né? Porque, veja, o próprio Mao apresentava um risco ao governo e acabou derrubando o governo e tomou o poder na China. Mas a questão básica é que o modelo hoje chinês é um modelo extremamente autoritário, nada novo, sempre foi. Sempre foi antes de Mao também, tá? Não vou passar pano no passado. O modelo chinês nunca contemplou democracia. A gente tem, por exemplo, o Xi Jinping, ele tem um mandato vitalício. Em 2018, ele foi eleito pelo parlamento para sempre. Então, ele vai ser presidente da China enquanto for vivo ou até que ele não queira mais. Né? Claro que a gente sabe que se alguém não gostar dele, ele pode deixar de existir facilmente. Mas, legalmente, ele é o presidente vitalício. Nada é muito diferente do Putin, tá? Eu aconselho quem quiser entender China, além de estudar o passado chinês, estudar a Rússia, porque China e Rússia são primos, têm a mesma formação, a formação mongol lá atrás. E você vai perceber que o chinês de Hong Kong, que era uma colônia britânica até 97, em 97, quem lembra, teve até uma cerimônia de transferência de Hong Kong para o governo chinês, né? É o mundo inteiro apreensivo para saber se como é que ia ficar essa relação, né? E a China, engraçado, a China respeitou porque estava nos planos dela. Né? No planejamento estratégico da China, fazia parte colocar um pouquinho mais de capitalismo para dentro. Então, ela manteve Hong Sim, Kong mas fora. Lincoln também ninguém esperava que ela fosse devolver o território, no outro dia a China fosse colocar tanques nas ruas, né? A estratégia Não, da mas China é comer pelas bordas, né? Você vê que as leis vão mudando, né? As regras vão mudando, pequenas regras, pequenas legislações. Essa última legislação que permite a extradição de algum acusado de subversão em Taiwan para o território chinês, né? Então essa é uma das discussões pesadas que está havendo lá hoje, que a China quer que quando processar um manifestante ou alguma coisa, ele não seja processado, preso em Taiwan. Ele quer levar esse cara para a China, né? Se essa lei passa, você vai ter um expurgo de lideranças lá, né? Ou pode ter, né? então, é interessante. O jogo mais popular na China, um dos jogos mais populares da China, que é um jogo muito antigo, o nome dele é Go. Lembra um pouco o Gaman. É um jogo onde você não ganha, ao contrário do xadrez, você não ganha derrotando o seu inimigo, você ganha cercando o seu inimigo. É o modelo da China. Se você pegar a história da China, a China apanhou de todo colonizador, até na Guerra do Ópio com os ingleses. A China sempre, aos olhos ocidentais, aquilo que a gente entende como vitória, a China sempre perdeu. Como que ela perdeu e se tornou cada vez mais forte? O modelo chinês é exatamente isso que você falou. A China, ela domina o cenário por envolver o cenário. Ela não ganha as batalhas, ela transforma o inimigo em chinês. Quer dizer, quem chega Ela na China transforma o vira. inimigo num dependente, Lincoln. Exatamente o que ela fez com Hong Kong. Ela não pegou Hong Kong, agora você é minha, agora você vai ser do meu jeito. Não, não, não. Não. Ela foi devagarzinho colocando coisas, até que Hong Kong agora chegou numa situação que tem que virar China. O grande problema é que isso demorava séculos em cada efeito desse no passado, e agora não tem séculos para isso, o mundo é rápido. E o chinês de Hong Kong lembra muito bem da democracia inglesa. Ele não quer viver fora desse mundo. Tanto é que houve uma migração em massa para a Inglaterra. Então, vou extrapolar Hong Kong para o resto da China. Todos os problemas da China, a China resolve assim, diminuindo a cultura do outro, impondo a sua. A gente vê a perseguição, olha só que estranho, a perseguição chinesa aos cristãos.
A China está perseguindo. Quer dizer, qual o problema na China com os cristãos? Ele está falando de economia. Por que não poderia ser um chinês cristão? Tem cristão na África, tem cristão na América, tem cristão na Europa. Isso torna a África, a América e a Europa o mesmo lugar, né? Mas a China persegue. Por quê? Porque o modo de vida, de ver o mundo do cristão, se encontraria muito com aquilo que o PCC imagina para a China. Há uma intolerância também, porém, mais velada, né, por questões estratégicas, aos muçulmanos chineses, que são muitos também, né? Etnicamente, a China tem um problema com a população do Nordeste, que eles não são etnicamente semelhantes, né? Não é a mesma etnia né? dos São chineses. mongóis. É, exatamente. E Mongóis, tem cazaques, uzbeques, né? Que são aquelas populações exato. do centro da Ásia, né? Que deu origem ao Uzbequistão, Cazaquistão, né? Esses nomes de E eu, países que às vezes as pessoas não percebem, na verdade eles são nome de etnias. Entendeu? O exato. Cazaquistão não é como no Brasil, né? Nós não somos descendentes de português, ou italiano, ou africano, que seja, né? Mas os Cazaquistão são descendentes de cazaques, que é uma etnia, né? Os Uzbeques, a E, mesma e, coisa, que dá origem ao Uzbequistão. e o nosso preconceito americano, nós estamos na América, o nosso preconceito americano, principalmente brasileiro, nós somos muito assim, para a gente brasileira que nasce no Brasil. Não importa de onde veio. Um casal de chineses veio para o Brasil, teve um filho, é brasileiro para todos os efeitos, inclusive culturais. Lá não é assim. Aliás, na Europa também, mas lá, principalmente na Ásia, não é assim. Para você ser chinês, não legalmente, mas culturalmente, você tem que ser filho de chinês. Essas etnias não são vistas pelo governo central de Pequim como verdadeiros chineses. E há um preconceito do governo com ele, e tenta sufocar esse povo, né? A gente fez. A Mongólia, quem quiser assistir aquele filme lá, 7 anos no Tibete, vai entender um pouquinho do que foi o avanço chinês sobre a Mongólia, né? Então, a China ela tem essa característica de sufocar As o mulheres diferente. costumam assistir muito esse filme por outras questões. É, infelizmente. É Mas porque, tudo bem, já passou tantos anos que o para cara quem nem tá para assim quem mais. está nos assistindo, a brincadeira, me perdoe a brincadeira aqui, é porque ele é estrelado pelo Brad Pitt. Essa é a brincadeira. É, mas é o Brad Pitt novinho, quer É o dizer, Brad então Pitt. hoje em dia não é o mesmo cara. Mas ainda que ele continua dando Ibope, audiência. Mas Ibope, enfim, Ibope. Ibope, é. Mas o que acontece é o seguinte: a China tem esse modelo de uniformizar, tá? Um país gigantesco, como o professor Robson falou. O Brasil não é igual. Você pega um nordestino, um paulista, um mato-grossense e um gaúcho, etnicamente somos diferentes, nem somos uniformes, mesmo dentro de São Paulo. Não falamos praticamente o mesmo idioma, tenho dificuldade de entender essas pessoas de vez em quando. A gente tem uma variação linguística, a China também tem muito disso, mas enfim. E temos uma variação também cultural. Você pega as eleições presidenciais, você percebe que algumas regiões votam mais num candidato do que outras. A China não permite Nesse isso. ponto aí a gente discorda, viu, Lincoln? Eu Tudo bem, acho Robson. exatamente o contrário, viu? Eu acho o Brasil muito uniforme, assim. Mas é uma opinião muito particular minha, assim. A gente, É, por exemplo, me surpreende. Se você pegar uma entrevista numa televisão chinesa, né, de alguém da Mongólia, né, de Cantão, tal, a língua é diferente, tal. Mas se você pegar uma sim, televisão em época de eleição de um cidadão no Acre dando entrevista, ou em Macapá, no Amapá, Ilha de Marajó, ou em, né, Foz do Iguaçu, no Paraná, é o Clay, tirados algumas etnias, né, de fisionomia e coisas do tipo, linguajar, gírias, é, eu acho muito brasileiro. Assim, eu acho que a coroa portuguesa ela nos deixou um país, talvez esse um dos grandes, in my opinion, né, como dizem os americanos, né, in my opinion, que é questionável, ok, não tô, mas eu sempre acho que dois pontos que a coroa portuguesa nos deixou, que eu sempre agradeço, é a uniformidade territorial, às custas de força, né, Marechal Deodoro aí, e a segunda, a uniformidade cultural, né, com proibição de línguas estrangeiras durante certa época e tal. Então nós temos um país razoavelmente uniforme. Mas desculpa, é um então. comentário, é a minha Não, opinião não, mas apenas. aí tá, eu vou concordar com você, mas foram políticas de séculos atrás que a coroa portuguesa e mais tarde a monarquia brasileira e a República Brasileira adotaram, que hoje são inconcebíveis, né? Se hoje um governo central brasileiro, o presidente da República, resolver suprimir atividades culturais como proibidas em algum lugar, a gente vai estranhar, vai ter revolta. O povo hoje vai se Verdade. revoltar contra aquilo. E na China isso é feito hoje, né? Esse é o meu ponto, né? Até tem um livrinho aqui do Darcy Ribeiro, né? A língua geral foi proibida. O paulista, né? Não falou português.
O paulista falava o Inhangatu, que era uma mistura de português e tupi. Quem trouxe o português para cá foram os escravos do Nordeste, com o fim do ciclo da cana, que vieram para cá. E o Brasil tem uma história muito rica, mas principalmente uma história de proibição de variação cultural, né? Que com a República, a monarquia brasileira, depois da monarquia portuguesa, né, com a herança, e mais tarde a República, acabou permitindo um certo... Hoje nós temos, por exemplo, desenvolvimento cultural regional muito mais rico em liberdade do que tínhamos 150 anos atrás. E a China não tem nenhum. Se você, chinês, resolver falar assim, olha, eu vou... um brasileiro, vai. Se o brasileiro resolver ir para a China, levar uma religião neopentecostal brasileira ou uma religião de cunho africana que se desenvolveu no Brasil e instalar isso na China, ele vai ser reprimido violentamente. E no Brasil, hoje, nós não reprimimos isso. Né? Então, o Brasil... Eu vou mais, Lincoln. Pior do que isso até. Eu tenho minhas dúvidas se você quisesse fazer uma festa de carnaval brasileiro nas ruas de Xangai. Eu tenho minhas dúvidas se isso culturalmente seria bem visto pelo governo, sabe? Não precisa nem ser uma religião, não. Eu acho que esse fortalecimento cultural, eu tenho minhas dúvidas. E se você entrar no site da Embaixada Brasileira, da Embaixada Chinesa no Brasil, você vai ver a quantidade de atividades culturais que eles promovem cultura chinesa no Brasil. Agora, tenta promover a cultura brasileira, que é riquíssima, quem discutir isso é louco, né, na China. Como algo exótico, eles acham legal. Ah, legal, mostra um pouquinho aqui da comida do Nordeste, mostra um pouquinho aqui das danças. Mas se isso, como por exemplo, e nem é tão brasileiro assim, mas o jiu-jitsu brasileiro, que tem origem japonesa, mas enfim, acabou sendo invadido nos Estados Unidos, não sei como você passa por isso, mas quando eu falo com um americano, a primeira coisa que ele pergunta é se eu jogo futebol, e a segunda é se eu sei jiu-jitsu. Né? E não sei. Então, acabou virando esse nível de cultura da nossa música, a bossa nova, que é muito tocada na Europa, Estados Unidos, muito, claro, muito depois da deles, mas é tocada, é aceita. Eu não sei se isso seria aceito na China, a não ser como algo exótico. Assim como nós aceitamos a cultura chinesa como algo exótico. A gente está tão entranhado na cultura ocidental, o brasileiro é tão ocidental, e nem se dá conta disso, que se ele aceitaria a cultura chinesa. Mas, para responder a tua pergunta, responder não, mas para comentar a sua questão sobre como a China vai lidar com essas diferenças internas, eu acho que é através da repressão. Isso não vai mudar muito. Porque ela tem essa característica histórica modelo, de né? dominar esse modelo histórico. Histórico, eu falo dizer milênios, não falando de 100 anos, não. É milênios. De envolver de fagocitose. Ela envolve o adversário e digere ele. Ela não ganha dele. Então, eu acredito que eles vão fazer isso com os cristãos, vão fazer isso com os muçulmanos, já fazem isso com os hindus, aliás, fazem com todos, né? Com os hindus, vão fazer isso com os ocidentais. A gente percebe muito ocidental vivendo na China, assim como a gente percebe, por exemplo, mudando a história, a quantidade de ocidentais vivendo em Dubai. Ah, então Dubai é um lugar que aceita o ocidental? Não, existe a Dubai para o ocidental e a Dubai para o muçulmano. Então a China permite que muitos ocidentais, empresas ocidentais se instalem lá, naquela China para ocidentais. Uma integração, como a gente vai aqui na região de Campinas, a quantidade de fábricas americanas, chinesas, japonesas, ligados à cultura local, é normal. O brasileiro não faz essa distinção. Se chegar uma chinesa ou uma muçulmana numa praia aqui de São Paulo, com vestes de praia originais do seu país, a gente pode até achar estranho, mas ninguém vai proibir. A polícia não vai chegar lá proibindo ela de fazer aquilo. Vai uma brasileira de biquíni em qualquer um desses lugares, vai ter problema. A nossa cultura não é aceita lá. E eles querem muito que a nossa cultura tenha abertura para a cultura deles. Eles querem fagocitar o Ocidente, eles querem envolver e devagarzinho colocando a sua cultura. E eu acho que isso nunca vai acontecer aqui. Né? A gente tem duas saídas: virarmos parceiros subordinados ou virarmos colônia, né? Que é pior. Mas a ponto de nós virarmos cidadãos chineses, como hoje somos cidadãos americanos, né? Se você pegar a roupa que a gente veste, os livros que a gente consome, os filmes que a gente assiste, nós viramos cidadãos americanos, né? Americanos e europeus. Isso não vai acontecer com o chinês. A gente não vai conseguir desmontar 2000 anos de filosofia grega, de direito romano e de ideais cristãos em pouco tempo do chão. Isso não vai acontecer. Mas a China pensa em séculos, né? A estratégia da China não é em dezenas de anos, ela é em séculos. Né? De novo, é fagocitar, ela vai envolver a gente com economia, vai envolver a gente. Nós somos superavitários com a China, a gente está ganhando dinheiro com a China. Vai chegar uma hora, se a gente continuar assim, que nós dependeremos da China para sobreviver. Aí a China começa a exigir outras coisas. Começa a exigir que o nosso, por exemplo, que o nosso minério de ferro saia pelo Pacífico, não mais pelo Atlântico, que seria ótimo ao primeiro momento.
Mas para isso, eu tenho que convencer todos os países daqui até o Pacífico uma ferrovia a passar até lá. Você entende que em algum momento a gente vai virar um campo de trabalho chinês? Se a gente deixar seguir. Acho que não. Nós não somos tão bobinhos assim, né? Mas nós, quero dizer, Ocidente, nós não somos tão bobinhos assim. Então, eu falo algo que soa feio, mas eu não consigo ver diferente. Em algum momento, e talvez não esteja tão longe, vai haver uma guerra entre Ocidente e Oriente. Eu não vejo eu não consigo ver uma outra saída. Porque o Oriente Isso é precisaria Huntington, isso é Samuel Huntington. Choque de Sim, civilizações. nós teremos esse choque. Eu não consigo, porque nós provocamos. A parte legal é que nós provocamos isso. Nós fizemos uma guerra com o Japão. Nós usamos o chinês como trampolim para bombardear o Japão com as bombas atômicas. Nós, os portugueses, lá em Macau, em Goa, né? Os ingleses, mas sabe, a guerra do ópio. Se você lê sobre a guerra do ópio, é impossível terminar a leitura sem um ódio profundo da Inglaterra, né? Quer dizer, e o chinês é muito, vai soar feio, mas é verdade, rancoroso. Até hoje, o chinês tem problema com o japonês por conta da Segunda Guerra Mundial. Sim. E os alemães já perdoaram os nazistas. As barbaridades na... Esqueci a região do que o Japão dominou ali, a Manchúria. Teve a Manchúria, mas, assim, o Japão fez coisas horríveis, do nível dos nazistas com os judeus, né? Mas os judeus e alemães vivem bem hoje. Os japoneses e chineses não vivem bem até agora. Se toleram, né? Então, o chinês, o asiático, talvez, mas eu me atrevo a falar do chinês só, o chinês ele tem essa coisa de ver o outro como inimigo. Por exemplo, a última dinastia da monarquia chinesa. Ela era vista como estrangeira, porque era a dinastia Manchu, que veio da Manchúria, que era uma área fora a China. Uhum. E ela caiu em 1911, depois de conseguiu fazer a unificação do território, né? Fez, mas o povo nunca aceitou a dinastia Manchu como local. Eles sempre achavam que eram os estrangeiros. Mas nem eles, né? Porque a cidade imperial foi construída para manter a família isolada do resto das pessoas, né? É o jeito deles. Eles não conseguem essa interação e assimilação do outro, dar e receber, como a gente consegue, de novo, teologia cristã, direito romano e filosofia grega. Quer dizer, esses três pilares nossos do Ocidente, eu nem sou cristão, mas eu tenho que reconhecer que a gente vive sobre esses três pilares, permite que eu, brasileiro, vá para os Estados Unidos e entenda, eu não gosto da tua cultura, mas eu entendi. O cara vem aqui no carnaval, acha legal, mas ele não quer isso para ele. Quer dizer, a gente se tolera, né? E quando a gente disputa, tem o direito romano que resolve. Lá não tem nada disso, entendeu? Lá a banda toca diferente. E esse choque de civilizações que vai haver, e eu não vejo outra saída se o Ocidente não for criativo, não sei como, mas se o Ocidente não for criativo e se a China não frear os seus ímpetos, de uma guerra envolvendo o Ocidente e o Oriente. O Oriente é basicamente China e Rússia. Envolvendo esses caras, ou seja, uma terceira guerra mundial pela primeira vez por motivos diferentes. Agora, não seja a primeira e a segunda. Esse movimento, Lincoln, que você está falando aí de barrar, né, de contra isso, ele começou agora com a pandemia de uma forma um pouco pesada. Você tem visto algumas legislações europeias tentando proibir a China de comprar territórios e comprar empresas. Você viu o Japão incentivando empresas a saírem da China, os Estados Unidos também fazendo isso, não é? Será que será que o Ocidente e esses países ainda têm força para desidratar economicamente esse dragão chinês? Olha, eu acho que não, porque na realidade o próprio Ocidente se tornou, por vontade própria, refém da China. Por vontade própria. Nixon entregou a economia americana na mão dos chineses. Hoje em dia, os Estados Unidos não vivem sem China. Agora, é importante lembrar, nós falamos muito de terceiro mundo, quem criou a expressão terceiro mundo foi o próprio Mao Tse-tung. Quando ele viu que a China jamais dominaria aquele núcleo socialista soviético, ele criou o terceiro mundo. O Sendero Luminoso do Peru foi financiado pela ditadura chinesa. Quer dizer, e no Brasil, vamos lembrar de 64, o golpe militar, aquela história toda, mas o pessoal de esquerda no Brasil, que era financiado um pouco pela União Soviética, mas muito pelo PCC chinês, Partido Comunista Chinês. Então, o que acontece? Essa linha maoísta é a linha de esquerda na América Latina, mais do que a soviética. Os soviéticos não abandonaram, eles tentaram manter a zona de influência, via Cuba, aquela história toda, mas a China fez uma força muito grande a ponto de criar a expressão terceiro mundo, né? Que seria uma terceira via dos pobres, né? Os países pobres indo para o socialismo não soviético, sim para o socialismo maoísta. Mas a China ela tem essa por isso que
África é tão importante no meu ponto de vista. A China está vendo, olha, eu não vou conseguir dominar os Estados Unidos tão fácil. E os Estados Unidos não podem me abandonar tão fácil, eles não vivem sem mim rápido. Mas eu consigo dominar a África, consigo dominar a América Latina, e por África eu chego no Oriente Médio, Irã já está dominado, então a Rússia já é meu primo. Se você começa a ver essa progressão, aí a Europa continental, ocidental, né, depois dos Urais ali, indo em direção ao Atlântico, Estados Unidos e Canadá estão sozinhos. A China já acertou todo o resto. Claro, não dominou tudo, mas está trabalhando nisso. Nesse aspecto, a Europa está numa situação crítica, porque além de tudo isso, ainda sofrendo uma migração maciça da cultura muçulmana, né, Lincoln? A Europa está numa situação estratégica num momento crítico, não é? Eu não sei o que será da Europa daqui a 300 anos, não? A Bélgica não vai 300. A Bélgica já há assim, relatos, né, de participação na sociedade, de islamização da Bélgica, né? Belgistão, né? Estão dizendo. A participação da população, a eleição de representantes, a mudança de legislação, né? A Espanha. Você pega a prefeitura das principais cidades da Inglaterra, hoje são exercidas por prefeitos muçulmanos. A França já, na sua legislação, já alterou a sua legislação, que continha símbolos cristãos, como, por exemplo, a existência de crucifixos em sala de aula. Isso foi abolido. Tá? Tudo bem. Veja bem, está falando de outro país. Então, valores brasileiros são brasileiros. Os franceses eram majoritariamente, quase totalmente cristãos. Então, ter um crucifixo em cada sala de aula era normal para eles. Para a gente pode não parecer, mas para eles era. Foi retirado e as meninas muçulmanas usando o véu, que era proibido, já é permitido. Eu não estou dizendo que isso é absurdo, não é isso. Estou querendo dizer como que a influência islâmica na construção de leis já está acontecendo. E a própria taxa de reprodução da população muçulmana é infinitamente maior do que a cristã. Estima-se que em 30, 40 anos teremos maioria muçulmana na França. A França deve ser o primeiro país europeu fora... A estatística que eu vi, Bélgica. Bélgica? Bélgica em 15 anos, 20, 15 anos. O problema da França é que a França é uma potência militar, né? Econômica e militar. Imagina essa quantidade de navios e armamento nuclear na mão de um presidente muçulmano que possa fazer acordos, por exemplo, com o Irã. Arsenal nuclear. Por isso que Israel está tão desesperado com essa situação toda, porque Israel já está sozinho no meio do mundo islâmico. E se a França, que sempre foi um parceiro de Israel, se tornar um país muçulmano, não é preconceito, é que no Islã direito e religião se fundem. Né? Então, esse é o problema. A hora que o direito francês, a construção de leis francesas, passarem a seguir as normas religiosas muçulmanas. E não seguem as normas cristãs, mas seguirão as muçulmanas, inevitavelmente. Mas, Lincoln, o muçulmano é assunto para um outro vídeo da série Vamos Juntos, né? Então, sobre China é isso. A China é um dragão que está vindo para cima da gente e a gente não sabe o que fazer com eles. Há chances de lidar com esse dragão ou a derrota é inexorável, Lincoln? Olha, daqui de 2020... Há luz no fim do túnel? Então, daqui de 2020, né, no meio da pandemia, só me parece a saída militar viável. Que é uma pena, é tristíssimo, né? Eu não acredito que haja negociação nos padrões brasileiros de diplomacia famosos do mundo inteiro com a China. Mas, Lincoln, como é que... Eu não consigo acreditar numa guerra com o Oriente, como você colocou, por questão da dissuasão nuclear, né? Eu imagino que talvez a gente tenha um pouco parecido com o que tínhamos na Guerra Fria, guerras intermediárias e por tabelinha, né? Como foi na Guerra Fria, Vietnã, coisas do tipo, não é? Países apoiados, né? Por um... Porque um conflito direto, você estaria dizendo num conflito nuclear, né? Eu não consigo... Nuclear mundial, né? Então... Mundial, onde não vai haver neutro, não vai ter uma submissão mais, entendeu? Não. Eu acredito o seguinte, claro que as proxy wars vão existir, é o primeiro passo. Isso aconteceu na Guerra Fria e, graças a Deus, ou a gente muito bem intencionada, parou aí. Né? Não avançou para uma guerra nuclear. Mas a gente sabe hoje que avançou por muito pouco, porque uma ou outra pessoa impediu isso de acontecer. Né? Então, não existiu essa guerra nuclear. Tivemos a um dedo, né? Tivemos a um apertar de botão. A queda do Muro de Berlim, quer dizer, foi uma pessoa, quer dizer, a guerra nuclear teve a um metro de distância várias vezes. Então, isso vai acontecer, essa possibilidade de novo. Eu acredito que a melhor saída nossa hoje seria uma boa relação com a Rússia.
que a Rússia fala muito bem com a China. Como bons irmãos, brigam o tempo todo. A Mas são Rússia pode irmãos. ser o fiel da balança? Ela pode ser o agente mediador aí? Eu acho que sim. Lembrando que o Putin está no poder há mais de 20 anos e não tem ideia de ir embora também. Né? Então, nessa geração nossa, no nosso tempo de vida, eu acho que isso não vai acontecer, essa negociação russa. Mas a esperança seria nós crescermos economicamente, o Ocidente se unir mais, sabe, criar como se fosse uma ONU do Ocidente, a gente nos unirmos militarmente, economicamente, ganharmos projeção a ponto de dissuasão com a China, porque a China hoje só tem medo dos Estados Unidos, não tem medo de mais ninguém. E os Estados Unidos não querem comprar uma guerra mundial por causa do Brasil, por causa da Namíbia. Então, e a China não tem nenhum constrangimento, por exemplo, como aconteceu a semana passada, de aviões chineses se chocarem no ar com aviões americanos. E os americanos também já estão num nível de preocupação que estão invadindo o mar territorial chinês com seus destroyers para ver o que acontece. Basta que um idiota aperte o botão errado, faça uma bobagem, que essa guerra comece. Eu não acho que ela está na hora de começar, mas ela está a qualquer momento aí na esquina. A saída diplomática, a melhor saída diplomática seria pelo dinheiro. Dividir o mundo em dois. Isso aqui é China, isso aqui é Estados Unidos. Agora, se você perceber que quando você fala de América Latina, América Central e América do Sul, América Latina toda, até o México, América do Norte, e a África inteira, é uma população monstruosa, quem vai ficar com essa população? Estados Unidos ou China? A Europa, tudo bem, fica na mão dos Estados Unidos. Aí você viu o terceiro cara, que você já citou, Islã. Não é um jogo simples. Falando de China, essa é a ambição chinesa. Como a gente segura a China? Com restrição. Por exemplo, a gente não pode fazer acordos de comércio com a China. A gente não pode, em prol de usar computadores baratos, comprar da China. A Embraer monta fábrica na China como montou. A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Você está crescendo a China, e quando você cresce a China, não é questão de inveja, é que esse dinheiro vai ser usado contra a gente depois. Uau, mundo tenso. E é por isso que a gente está aqui batendo papo, aprendendo um pouco mais, ouvindo um pouco mais, para nós pensarmos o nosso país e pensarmos o futuro do nosso país. O futuro se constrói a todo dia, não é verdade, meus amigos? Lincoln, queria agradecer imensamente esse bate-papo, eu te convidar para um próximo, talvez sobre o Islã, sobre o movimento do Islã no mundo, a gente poderia pensar nisso. Se você topar, a gente faz um próximo vídeo. A sacanagem, Lincoln, é convidar em público, porque aí o cara fica sem graça de dizer não, né? Não, mas eu aceitaria, só tema se eu gosto. Eu sei, eu tô brincando, é claro. Agora, a única coisa que eu fico, a única observação que eu faço agora sobre todos os temas atuais e futuros é: se o Brasil não parar com essa divisão e não se unir, a gente vai ser dividido também. Não geograficamente, né? Mas vai ser dividido ao ponto de a população defender dois lados. E quem defende dois lados apanha dos dois lados. Não caminha para lado nenhum, né? Quem puxa a carroça em duas direções, a carroça não sai do lugar, né? Meu pai fala uma coisa que é engraçada: cachorro que tem dois donos morre de fome. É verdade. Entendeu? A gente tem que entender que na nossa posição no mundo, que não é uma posição péssima, é privilegiada, mas não somos nenhuma potência mundial que domina o mundo. Mas temos uma posição privilegiada. Entender isso e ficar satisfeito com essa posição e tentar melhorar ela. E não reclamar da posição e querer mudar de lado só porque a posição atual é ruim. Nosso povo que eu falo política, o povo em si não tem problema nenhum. Mas nossa população política, gestora, aí, fazendo um gancho com nossos gestores públicos que estão nos assistindo aqui, ou futuros gestores públicos, precisa entender que a unidade do país é mais importante daqui para o futuro do que provavelmente a ideologia sobre que partido governa o quê. Então, a gente precisa começar a fazer coisas de Estado e não coisas de governo. Muito bem, fazer coisas de Estado e não coisas de governo. Acho que essa é a frase chave, na minha opinião, desse mar de conhecimento aí que o Lincoln brindou com a gente. O marinheiro não, né? Falei marinheiro outro dia, ele brigou comigo. Não briguei não. Mas, não, Comandante Lincoln. Não, comandante também não, isso nunca foi. Mas uma das poucas coisas que eu fui chamado na vida que me dão orgulho é de marinheiro. Então, Lincoln, hoje é professor. Professor, Isso quem dizia era o meu orientador de doutorado, o professor Braz Araújo, que já foi embora, já faz algum tempo, que ele brincava, que ele dizia: você faz seu doutorado, mas no cartão você coloca professor, doutor.
porque o professor vem antes de doutor, né? O título. Verdade. E esse era um comentário. O segundo é esse que você, parecido com o que você falou, Lincoln, que ele dizia assim: na dúvida, você chama a pessoa de professor. Ninguém, em nenhum cargo, em nenhuma situação, se ofende de ser chamado de professor. Não. Entendeu? Você chega Até para um. técnico de futebol, né? Não, então, até. Até técnico de futebol. Bom, aí tá ofendendo os professores, né? Mas o cara não acha ruim, né? Aí eu me sinto, ele tá ofendendo a gente. Não, mas você chega para um político, uma pessoa que tem muita, né, um prêmio Nobel e chama de professor, ele responde, né? Ninguém se ofende. É um título, a profissão é tão honrosa que ninguém se ofende, né? Essa beleza. Exato. Lincoln, deixa para nós a sua última mensagem aí nesse nosso bate-papo de hoje. A minha mensagem é que a gente passe a ler mais livros e menos blogs. Entendeu? Eu vejo que a nossa... Estou falando dos nossos estudantes, né? Do Distrito Federal, mas quem mais estiver assistindo isso. Lê menos jornal e mais livros, porque a verdade está no livro e não no jornal. Os jornais, eles têm agenda própria. Então, esse debate nosso aqui, essa conversa nossa aqui, você não vai ver em jornal, mas você vai achar em muitos. Você vai achar em livros. Muito bem. Obrigado, Lincoln. Obrigado enormemente aí por ter participado, tá certo? Agradeço de coração aí você ter liberado espaço aí do seu dia precioso, aí do seu dia particular, para compartilhar com a gente aí. Fiquei muito feliz aí de bater papo contigo. Meu muito obrigado, viu, Lincoln? Eu também. Então tá bom. Para você que nos acompanhou, agradeço a audiência. Vejam os outros vídeos do canal. Permaneçam fazendo isolamento social, sigam as instruções do Ministério da Saúde. Essa pandemia vai passar, a quarentena vai passar e nós vamos estar de volta. Enquanto ela não passa, em quarentena, o Instituto Federal está ao seu lado. Não presente fisicamente, mas presente intelectualmente. Fiquem todos bem. Um grande abraço a todos.